Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco, o sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas, direto para a sua mesa. Bom dia, produtor e produtora rural. Estamos de volta com mais um programa Agro no Ponto, trazendo as coisas boas do agro cearense para você. Obrigado por nos acompanhar. E o Agro no Ponto é uma produção JBD, conectando você às coisas boas do agro cearense. E no programa de hoje, vamos falar de um esporte que é a expressão viva da cultura sertaneja. Vamos falar de vaquejada e seus impactos no desenvolvimento no interior do Ceará. Veja também como nasceram as pegas de boi no mato e como essa prática evoluiu para a vaquejada moderna. E não paramos por aí. Acompanhe os bastidores do encerramento do circuito Samaria de Vaquejada e tem mais. No quadro História de Produtor Rural, conheça a jornada do mestre queijeiro Neto do Brum, o arquiteto do maior queijo coalho do mundo. Veja o quadro Pergunta de Produtor Rural e a agenda do agro, com os principais eventos da semana. Isso e muito mais, agora no programa Agro no Ponto. Começamos o programa de hoje falando de vaquejada, uma das tradições mais emblemáticas do Nordeste brasileiro. Chama no agro e roda o VT. A vaquejada é uma das tradições mais emblemáticas do Nordeste brasileiro. E no Ceará, essa prática se destaca não apenas como uma manifestação cultural, mas também como um motor econômico que gera empregos e movimenta a economia local. Com raízes profundas na história do sertão, a vaquejada se modernizou ao longo dos anos, tornando-se uma atividade profissionalizada e regulamentada. Suma importância, principalmente nas regiões onde a agropecuária tem como principal negócio, tá? Então, como é que funciona? A vaquejada, né, passou por muitos problemas e hoje a gente vem com algo renovador, enfatizando ainda mais o agronegócio, né, nossa cultura nordestina, movimentando mais de 800 milhões de reais, tá, na vaquejada e mais de 720 mil empregos, diretos e indiretos. Hoje a importância da vaquejada, né, como profissional, existe o médico veterinário, existe o causeiro, existe o locutor, existe o juiz, né, existe as pessoas que trabalham diretamente no local, e existem as pessoas indiretas, onde vai impulsionar a questão do turismo, a questão das regiões vizinhas, onde as pessoas vêm para o show, vêm para a região local do evento, né? Vender a pipoca, vender água mineral. Então aquela pessoa que está ali no interior, né? Que pouco tem aquela coisa de trabalho, né? Pouca oportunidade. Então no evento isso vai movimentar, vai aquecer o negócio, né? Vai aquecer a economia dentro do Nordeste, que é riquíssimo. Hoje a vaquejada vem com um regulamento, então é importante hoje quebrar esse tabu que muita gente fala sobre a vaquejada, né? Que é maus tratos, que não é. Então hoje a vaquejada, para acontecer, ela precisa ter um regulamento, ela necessita um regulamento. Esse regulamento feito pela ABVAC. Originada nas fazendas de gado, essa prática se transformou em um esporte que atrai milhares de competidores e espectadores em todo o estado. De acordo com dados da Federação Cearense de Vaquejada, existem atualmente mais de 150 eventos de vaquejada realizados no Ceará, reunindo cerca de 12 mil vaqueiros e movimentando uma economia significativa. A vaquejada movimenta um volume expressivo de recursos no Ceará. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o setor gera mais de 200 milhões por ano, envolvendo desde a produção de eventos até o comércio de animais, equipamentos e serviços. Além disso, estima-se que a vaquejada seja responsável por mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. De um tempo para cá, a nossa vaquejada teve uma evolução muito grande em todos os aspectos. Inclusão
feminina, que hoje tem várias categorias, muitas mulheres competindo, que antes era um esporte 100% masculino, hoje isso mudou, teve uma mudança muito grande em regras, tudo com relação ao bem-estar animal, com relação à boiada, com relação a protetor de cauda, que hoje não existe mais nenhuma mutilação de cauda. Então, a nossa vaquejada mudou muito de uns dias para cá. E tudo isso serve para a profissionalização do esporte. Para você ter ideia, hoje, os grandes eventos de vaquejada são estruturas de show de primeiro mundo, com premiação milionárias, com animais muito, mas muito caros, e isso fez com que a gente se profissionalizasse. Para você ter ideia, só para você ter ideia, nós estamos aqui dentro de um estúdio de TV, onde hoje, se você ver aqui, tem mais de 7.000 pessoas ao vivo, no domingo, às 11 da manhã. Então isso mostra que o esporte vaquejada, ele teve um alcance, ele está tendo um alcance muito maior. E isso faz com que a gente cresça e faz com que a gente fique mais profissional com relação à vaquejada. E isso faz com que toda a cidade se movimente em torno do nosso esporte. Por exemplo, a rede hoteleira hoje está 100% aqui completa. Os restaurantes tudo lotado, posto de combustíveis, salão de beleza, enfim, é toda uma cadeia que ganha com o esporte vaquejada. Hoje a vaquejada representa não só a tradição, mas sim a sustentabilidade de muitas pessoas. A vaquejada é mais do que uma simples tradição. É um símbolo de resiliência e orgulho para o povo nordestino. Com a regulamentação em vigor e os contínuos esforços na proteção do bem-estar animal, o setor está cada vez mais forte e preparado para crescer de forma sustentável. A vaquejada tem mostrado ser uma fonte significativa de geração de emprego e renda, além de ser um importante atrativo turístico que contribui para a economia dos municípios. Com um futuro promissor, o esporte do Nordeste brasileiro não só preserva e fortalece a cultura, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e social das comunidades. A vaquejada personifica o espírito de um povo que honra suas tradições, enquanto avança com confiança e criatividade em direção ao futuro. E um abraço para a vaqueirama de todo o Nordeste. E agora, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já! Estamos de volta e vamos falar de histórias que inspiram? Está no ar o quadro História de Produtor Rural, produzido pela FAEC Senar Ceará, que nos mostra um pouco da jornada de superação e resiliência do produtor. E a história de hoje conta a jornada de Neto do Brum, queijeiro do Jaguaribe e arquiteto do maior queijo do mundo. Chama no agro e roda o VT! Isso é uma história de mais de 30 anos que vem dos meus avós que tinham o dom da massa, né? O meu bisavô foi para essa região aqui, foi o inventor do chamado chincho. O chincho, antigamente era chincho, que era uma forma de madeira, criava uma forma, ele formava aquela forma de madeira e era botada uma pedra em cima, não existia prensa. A prensagem era uma pedra. Você lapeava uma pedra, lapeava ela para ficar quadradazinha, para fazer a prensagem. Aí, como ele era carpinteiro e já tinha criado a invenção do fuso da prensa da casa de farinha, de prensar a massa de farinha, aí ele foi um criador da prensa. E criou uma prensazinha de madeira, o fusozinho para prensar. Que antes disso aí era num saco. Você formatava a massa e jogava num saquinho e pendurava. Era o queijo, era redonda, era aquela bolinha de massa pendurada. Aí ficava o dia todinho. Às vezes você colocava um argora ou um laço de coisa,
Aí botava uma pedrazinha que era para ficar forçando a massa para prensar. Isso era minha avó que contava, né? Aí via todo esse aí passou para minha avó, minha mãe. Aí passou para mim, eu passei pouco tempo com o queijo. Da minha mãe para mim, eu passei pouco tempo. A minha vida foi ajudando ela a fazer queijo, né? Como a família era grande, quando faltava um no batente, aí quando foram se casando, foi um que ficou mais elas tomando conta da fazenda, né? Aí muitos dias ela não podia fazer, aí Neto, vem cá, toma de conta, né? Aí quando ela passou para mim, pronto, agora é seu. Aí eu fiquei pouco tempo, então um garotinho, molequinho, eu liguei, isso aqui vai ser seu. No começo foi difícil para ele aceitar, né? Porque tirava ele da brincadeira, né? Aí era só queijo e escola, isso não dá certo. Aí eu entreguei para ele a parte financeira, entreguei para ele também, né? Para ele criar gosto, né? Aí ele foi criando o gosto, que era lá no quintal, lá na minha mãe, né? Aí ele passou lá um bom tempo lá ainda, aí veio para cá, tinha uma casa velha abandonada aqui. Aí como a gente morava aqui, aí ele foi, vovó, me dê aquela casa, que eu vou fazer o queijo lá. Aí ela arrumou a casa para ele, aí ele começou com a prensinha. Era prensinha de madeira. Isso era 4, 5 quilos de queijo que a gente fazia lá. O volume quando aumentava era 6 quilos de queijo, né? Tem a época aí era sempre a oscilação no leite, né? Que era só o leitinho da gente, né? Aí ele foi ganhando um pouquinho, né? Aí ele começou a juntar mais um leitinho. O vizinho que tinha, quem fabricava um queijinho, aí tinha dificuldade de vender o queijo. Ele com facilidade de vender o queijo, né? Já tinha sido trabalhado o queijo, né? A gente já tinha um nome do queijo tradicional, a família já vinha com o nome de queijo, né? Eu digo, já tinha um nome, aonde chegava o queijo é o queijo Joaquim Pedro, que era do meu pai, né? É o queijo lá do Pé da Serra, da família, né? Aí já tinha um nome, já era a história. O queijo do Pé da Serra, o queijo do Brum, já era uma história, né? Rapaz, era a forma que ele trabalhava e o solo convidava, né? Se nós temos essa região aqui do Jaguaribe aqui, e nós estamos dentro da região que o solo é mais rico. E um abraço para os queijeiros do estado do Ceará. Vocês estão fazendo história, pessoal. E agora vamos falar de pega no boi no mato. Você sabia que a prática tem origem na ocupação do interior do Ceará e evoluiu para a vaquejada moderna? Confira essa história. Chama no Agro e roda o VT. A vaquejada, né, hoje é uma tradição de mais de 300 anos no estado do Ceará. E as primeiras vaquejadas, diante de todas as evidências históricas que a gente tem, elas surgiram na ribeira do rio Jaguaribe, né, entre Aracati e Icó. Então, inicialmente, se instalou-se as fazendas de gado aqui no final do século XVII, início do século XVIII, para se criar gado. Junto com esse gado vieram os vaqueiros e seus agregados, principalmente os escravos, para tomar conta desses rebanhos. Uma vez por ano, os vaqueiros da região, eles se reuniam em uma fazenda de gado aqui na margem do rio Jaguaribe para fazer a apartação do gado, ou seja, separar o gado que ia ser vendido para os mercados do Pernambuco e da Bahia e ferrar os gados da recria. Como esses gados eram criados soltos, havia muita dificuldade de juntar esse gado. Então, quando ele saiu em busca desses rebanhos, muitas vezes se extraviavam. Então, eles adentravam a caatinga para recuperar esses animais. Então, eles corriam atrás desses animais mais ariscos, né? Enfrentando uma vegetação fechada, espinhosa, terreno irregular, normalmente derrubavam esses animais e os capturavam, amarravam e traziam junto do rebanho. Então começa-se a pega de gado, né, com esse processo de recuperar esse gado que se extraviava dentro da caatinga. Após
a apartação do gado, todos os vaqueiros se reuniam para fazer a festa do gado. O que era essa festa do gado? Eles se reuniam, né, na fazenda onde tinha feito a apartação para beber a cachaçinha deles, né, as toadas, os aboios, e as reses novilhas e novilhos eles prendiam no curral da fazenda e soltavam essas reses e corriam atrás, né, no campo, em frente à fazenda, a casa rural, depois e corriam atrás e derrubavam. Então, isso é o surgimento da vaquejada de Mourão, porque tanto os vaqueiros ficavam encostados no mourão, né, na porteira do curral, como o gado saía a partir desse mourão. Então, isso aí começa a surgir o quê? A vaquejada de Mourão. Isso já é uma evolução da pega de gado que acontecia dentro da caatinga fechada. Com o passar do tempo, eles começam a demarcar a distância de correr e pegar o gado, ou seja, a pista. Eles marcavam a pista com 10 passos e 15 passos. Quem derrubava até os 10 passos eram os melhores vaqueiros. Quem derrubava entre os 10 e 15 passos eram bons vaqueiros. E os vaqueiros que derrubavam o gado só após os 15 passos eram os piores vaqueiros. Então, diante disso, a vaquejada começa a evoluir. Nós temos aqui em Jaguaribe, no município de Jaguaribe, um dos registros mais antigos de vaquejada no estado do Ceará. Uma vaquejada que ocorreu no ano de 1859, tá certo? Que foi registrado no livro que tem a história da viagem da Comissão Científica de Exploração do Estado do Ceará. Essa vaquejada foi evoluindo. No ano de 1959, Jaguaribe organiza a primeira vaquejada moderna que chegou a essas vaquejadas do dia de hoje, da qual hoje nós presenciamos uma aqui em Jaguaribe, né? Uma festa de gado bastante organizada. E um abraço para o Sérgio Barreira, historiador que vem contribuindo para o resgate da cultura nordestina aqui no nosso programa. E o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo, mas volta já já, não sai daí! E o programa Agro no Ponto está de volta. E já que estamos falando do esporte do Nordeste brasileiro, vamos mostrar os bastidores do encerramento do circuito Samaria de Vaquejada, que aconteceu no último fim de semana. Chama nas botas e roda o BT! E o Vale do Jaguaribe foi cenário de uma das competições mais aguardadas do ano no universo da vaquejada. Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, aconteceu o encerramento do circuito Samaria de Vaquejada, que consagrou os melhores vaqueiros da região. Com 3 etapas realizadas ao longo do ano, o circuito Samaria de Vaquejada atraiu competidores de todas as partes do Ceará e também de estados vizinhos. As categorias foram organizadas para acolher desde os novatos até os vaqueiros mais experientes, garantindo competições acirradas e momentos de grande emoção. A gente se reuniu e decidiu fazer esse circuito para unir forças dos municípios de Jaguaribara e Jaguaribe. Eu dei o início ao circuito, a segunda festa foi no Parque de Exposição com o Manelzinho e terminando, fechando o circuito aqui com o Chique Maia, Jaguaribe. A festa está boa, então... E a gente aqui está finalizando, deu tudo certo. Teve a geração de emprego e renda, né? Para todo mundo, a vaqueira compareceu e graças a Deus deu tudo certo. Uma comparação muito grande da Samaria Rações, do nosso amigo Moacir Maia, que foi quem nos ajudou em tudo. Não mediu força para nos ajudar. Até deu uma moto, né? No final do circuito tem as motos, ele deu uma moto para a gente fazer uma disputa. E quem participou das vaquejadas no circuito, a Samaria deu uma moto de patrocínio para a gente fazer uma disputa extra dessa moto. Enfim, a Samaria ajudou bastante a gente. E cada vez une mais os parques, como foi 3 parques agora, se juntou, se fez esse circuito. E a renda e a geração de emprego, enfim, manter a tradição de uma coisa que vem de tão longe. Queremos agradecer, né, a Samaria pelo apoio, os vaqueiros, que sem eles a gente não faz vaquejada,
e dizer que próximo ano vamos continuar fazendo. O Circuito Samaria ofereceu mais de R$300 mil em prêmios, distribuído entre as diferentes categorias. E essa premiação expressiva atraiu vaqueiros de diversas regiões, fazendo do evento um grande movimento que agitou o Vale do Jaguaribe. E o encerramento do circuito foi marcado por uma grande celebração, onde vaqueiros, famílias e visitantes se reuniram para comemorar o sucesso do evento. A vaquejada, que é muito mais que uma competição, é uma festa que fortalece as raízes culturais do Nordeste e reafirma a importância dessa tradição no cenário do agronegócio cearense. E um abraço para o pessoal da vaquejada do Vale do Jaguaribe. E agora, vamos para o quadro Pergunta do Produtor Rural. Meu nome é Leandro Gonçalves, aqui de Itauá. Sou produtor de leite, de gado de leite. Eu tenho uma pergunta a fazer aos profissionais do campo sobre a reprodução do gado de corte. Se é da mesma forma que é do gado de leite. O touro cruzar com as vacas e vaca parir o ano todo. Essa atividade gado de corte, aqui no nosso estado, ela não é tão antiga, né? É uma coisa mais recente que vem crescendo dia a dia. E o produtor pergunta se ele pode cobrir as vacas, né? Deixar o touro com as vacas o ano todo, o tempo todo. Se nós nos basearmos por outros estados da federação, como o Centro-Oeste e o próprio Norte, que já tem bastante tradição em gado de corte, a gente sabe que isso não deveria ser dessa forma. A gente também deveria ter, assim como eles, a chamada estação de monta, que é um período determinado, é uma janela em que você apadrinha, né? Você submete essas fêmeas à reprodução, que pode ser através de inseminação artificial, com protocolos de IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo, ou com o touro, ou com os dois, onde você pode começar o processo com a inseminação artificial e depois colocar o touro para repasse, ou seja, para finalizar, ou seja, aquelas vacas que não emprenharam da inseminação, elas virem a emprenhar de touro, certo? Então é importante que nós levemos em consideração as nossas condições de estado do Ceará para que isso venha acontecer. E isso facilita sobremaneira, né? A questão do manejo, né? Principalmente com o nascimento dos bezerros, que haverá uma concentração de nascimento com uma determinada época, facilitando também o manejo, né? De cura de umbigo e outros mais, e também já pensando em que esse lote será desmamado mais ou menos na mesma época, né? Então é importante que o produtor procure o seu técnico de confiança, né? Para que possa estabelecer essa estação de monta e principalmente o acompanhamento reprodutivo, no caso por parte de um médico veterinário. Obrigado por sua contribuição, pessoal. Essa iniciativa veio dos próprios produtores e se você quer participar, basta enviar um vídeo de 30 segundos no formato selfie na vertical para a nossa produção. Anota aí o número 98880-0707. E já que estamos falando de cavalos, vamos falar da nutrição que transforma potencial em vitória. Vamos falar da linha de equinos Samaria, a linha que alimenta campeões. Conheça mais! Para alcançar a glória nas pistas, cada detalhe conta. É por isso que nossa linha de equinos é formulada especialmente para campeões, com ingredientes que nutrem e energizam, preparando-os para qualquer desafio, transformando o potencial em vitória, alimentando campeões. Confie na marca que entende de alto desempenho de campeão. Leve seu atleta ao próximo nível. Descubra a diferença com Samaria Nutrição Animal. Linha Equinos. Nutrição que transforma potencial em vitória. E agora vamos conferir os eventos de destaque do agro para as próximas semanas. Confiram! Vaquejada do Circuito Camidezinho, de 4 a 8 de setembro. Horsemanship, dia 7 de setembro, em Aquiraz. Festival da Cultura Vaqueira, de 10 a 12 de setembro, em Morada Nova. Tradicional Vaquejada de Itapeba-Sul, de 18 a 22 de setembro. Quarto leilão, Reserva Santinês, às 20 horas, na Web TV Leilão Norte. EPROCE, dia 27 de setembro, em Fortaleza. Festival do Cavalo, 11 a 13 de outubro, no Jockey Clube Cearense. E o nosso programa
fica por aqui. Agradeço a sua companhia e espero que tenham gostado do conteúdo. Então, sintam-se à vontade para compartilhar sua opinião lá no meu Instagram, @diegotrindade.agro. Estou sempre disponível para conectar pessoas e fortalecer nosso setor, promovendo integração e o crescimento do agro cearense. E não se esqueçam de continuar sintonizados aqui na Jangadeiro. Até o próximo sábado. Chama no agro! Agro no Ponto. Oferecimento Samaria Rações. Alimentando o presente, construindo o futuro. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. De coco. O sabor do coco que você ama. Das nossas fazendas, direto para a sua mesa.